O tema proposto pela Univesp para o desenvolvimento desse projeto integrador 4 do eixo de licenciatura é o desenvolvimento de material didático para alunos com deficiência. Logo, esse trabalho de projeto integrador tem o título Arte é Inclusão, a pintura como recurso pedagógico no ensino de alunos com autismo. Para introduzir, nos apoiamos na Lei Brasileira de Inclusão de uma Pessoa com Deficiência, a Lei nº 13.146 de 2015, que garante o direito à educação pública e gratuita para pessoas com deficiência. A LBI também prevê que a educação deve ser adaptada às necessidades do aluno, se necessário, e que o acompanhamento especializado deve ser gratuito. Outros direitos garantidos pela LBI são igualdade de direitos e liberdades fundamentais, inclusão social e cidadania. Ainda em caráter introdutório, mencionamos, nesse momento, a definição correta para o que é o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA, que é uma condição que afeta o desenvolvimento neurológico, identificado por uma gama de características variáveis. Dentre elas, podemos citar a dificuldade de comunicação e interação social, atraso no desenvolvimento motor, hipersensibilidade sensorial e comportamentos metódicos ou repetitivos. No entanto, a palavra espectro remete justamente a uma infinita possibilidade de características, ou seja, cada indivíduo apresenta comportamentos singulares, em menor ou maior grau de forma conjunta ou isolada às demais características. Esse daqui tem sido o grande problema que muitos professores, que muitas escolas não têm percebido na lida e no tratamento com alunos com TEA. É entender que a singularidade de cada aluno vai demandar um material didático da mesma maneira, singular. Diante desse problema é que apresentamos então o desenvolvimento desse trabalho. Diante disso, pautamos os nossos pontos focais de atuação para o desenvolvimento desse trabalho. Diante da singularidade de cada aluno com TEA, de cada criança com deficiência, nós pautamos então a dificuldade de comunicação dos estudantes com TEA. As crianças com autismo podem ter dificuldade de comunicação com o professor e com outros alunos. O que a gente observou durante a execução desse trabalho com aquele aluno que a gente teve como objeto de estudo. Uma grande dificuldade de socialização e comunicação para com os demais e muitas vezes até para com a professora. As crianças com autismo podem se recusar a fazer atividades ou seguir rotinas e regras. Logo, uma metodologia pautada na rotina, com as mesmas estratégias, não pode ser viável no campo acadêmico-pedagógico. A aprendizagem para esses alunos se fazem de modo singular, no novo, e muitas vezes pautado justamente pela demanda que o próprio aluno vai nos ensinando, o professor, durante a execução das aulas, aquilo que é aceito por ele. A falta de apoio pedagógico também é um problema que deve ser apontado. A maioria dos pais não aceita as deficiências dos filhos, o que pode dificultar muito o apoio pedagógico e a ação da escola. Diante disso, pautamos o nosso trabalho em atingir esses pontos focais como estudo e deixar aqui uma sugestão de material didático que possa colaborar para com outras escolas e ser replicável. Na sala de aula, alunos com o transtorno do espectro autista podem enfrentar dificuldades, como a dificuldade de interação social. Pode ser difícil para eles identificar expressões faciais, compreender gestos comunicativos, fazer amigos e manter o contato visual. Normalmente, esses alunos têm dificuldade de expressar suas emoções. Pode ser difícil também reconhecer, entender e expressar emoções. Dificuldades com mudanças de rotina. Eles podem ser inflexíveis e indispostos a mudanças, mesmo que sejam simples. Logo, uma rotina em excesso pode-se fazer algo não produtivo. Porém, uma sequente mudança de rotina também pode fazer algo improdutivo e desconfortável para esses alunos. Dificuldades com jogos sociais. Pode ser difícil a participação desses alunos para com os jogos, brincadeiras, e que se faz de conta principalmente o caráter da imaginação. Logo, pautando a justificativa da sugestão desse trabalho sobre o material didático, ressaltamos a importância do ambiente de sala de aula. Criar um ambiente tranquilo, organizado, com rotinas previsíveis e visuais, para reduzir a ansiedade. Ter um cantinho calmo para momentos de pausa e regulação emocional pode fazer a diferença no dia a dia desses estudantes. Usar recursos visuais e multissensoriais também ajudam muito na comunicação com pessoas com autismo.
Logo, professor, utilize material visual como gráficos e esquemas e atividades práticas para facilitar a compreensão. Dentre delas, também podemos destacar o uso de atividades lúdicas. O ambiente deve ser acolhedor e visualmente atrativo, para que o aluno goste de estar ali. Assim, com base em referencial bibliográfico confiável de ações similares ao que foi proposto como tema desse trabalho, apresentamos a pintura em tinta guache como desenvolvimento de um material didático para alunos com transtorno do espectro autista, levando-se em consideração principalmente o âmbito de desenvolvimento cognitivo e socialização. Logo, apresentar os materiais de pintura ao aluno, deixar que ele conheça os materiais e se familiarizar com eles, é fundamental para que haja um interesse do mesmo. Após a familiarização com os materiais de pintura, o professor deve mostrar de maneira simples algumas técnicas básicas, como a mistura de cores e criação de formas com pincel. A forma como a atividade deve ser feita vai ser conduzida pelo professor, mas levando sempre em consideração o ritmo do aluno. É essencial que a demonstração seja feita em um ritmo calmo, de forma leve. A linguagem utilizada pelo professor deve ser simples e em um tom leve para encorajar a liberdade de expressão do aluno, e o seu tempo de resposta e o seu tempo de ação. Lembrando sempre, professor, que o protagonismo da aprendizagem é pautado no aluno como uma metodologia ativa. Assim, os alunos com transtorno do espectro autista tendem-se a desenvolver cada vez mais familiarização, interesse e motivação pelas atividades. A pintura é um ato lúdico, mas não apenas isso. Ela funciona como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e artístico, respeitando e valorizando a singularidade de cada aluno autista. Enfatiza-se a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento de crianças autistas, destacando como essas atividades promovem habilidades sociais, cognitivas e motoras. Queremos apresentar os resultados obtidos diante da implantação desse trabalho, utilizando então da pintura, da tinta guache, do papel, na escola objeto de estudo, para com o aluno com transtorno do espectro autista, diante da realização de pinturas semanais, separadas em 4 semanas distintas, desde a apresentação e introdução ao desenvolvimento. Atividades com pintura requer o uso de habilidades motoras finais, como o controle dos dedos e das mãos. A prática regular dessas atividades pode melhorar a coordenação motora e a destreza essencial para atividades cotidianas. Logo, percebemos que ao decorrer do desenvolvimento desse trabalho, a partir da 2ª semana, o aluno objeto de estudo começou-se a interessar ainda mais pela pintura e, a partir desse interesse, houve também o desenvolvimento principalmente motor, cognitivo e também de interação para com a professora. Nas fotos apresentadas nesse vídeo, podemos ilustrar inclusive a qualidade de pintura desse aluno, uma qualidade considerada boa para sua fase do ensino fundamental. O aluno apresentou no decorrer das semanas grande evolução, principalmente no caráter social, o que faz da pintura com tinta guache uma grande sugestão desse grupo para eventuais professores e escolas possam adotar nas suas escolas, de fácil replicabilidade, de custo baixo e de grandes resultados acadêmicos e de aprendizagem.